Olá, colega médico, colega médica! Estamos começando uma primeira live aqui de 2023 para você começar 23 com tudo. Esse é o canal da Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. O tema desse episódio é os 3 tipos de atendimento continuado para médicos aumentarem a adesão do paciente usando a prática integrativa. Eu sou Priscila Fiorelli, eu sou médica também, tenho formação em medicina com especialização em acupuntura e geriatria e estou aqui para poder estar ajudando você a trazer esse cuidado para o seu paciente de uma maneira diferenciada, onde você pode usar a prática integrativa para poder engajar os seus pacientes no autocuidado. E para você entender um pouquinho, primeiro como que surgiu, né, esse atendimento continuado. A gente vai falar dos 3 tipos de atendimento continuado e para começar você precisa saber de onde que surgiu esse atendimento continuado. E na verdade isso já vem dentro da minha história, né, que eu venho querendo saber um pouquinho mais como que eu podia aumentar o segmento dos pacientes, que eu pudesse dar esse cuidado da pessoa como um todo. Eu já desde da faculdade, né, eu já tinha uma ideia o que eu queria fazer, mas eu não tinha muito uma noção do que era o nome daquilo. Eu sabia que eu queria cuidar da pessoa como um todo, eu sabia que eu queria acompanhar a pessoa ao longo do tempo, mas quando a gente entra na faculdade, né, eu sei que é médico, vai saber que traz um monte de doenças, né, de tratamentos, aí a gente começa a fazer plantão, a gente dentro da faculdade, a gente mesmo tendo ambulatório, a gente acaba vendo o paciente uma vez só, no máximo 2. Quando muito, durante o atendimento na residência, às vezes acompanha o paciente durante 1 mês, 1 ano, às vezes no máximo uns 2 anos, mas a gente não consegue saber muitas vezes o como faz a partir da primeira consulta, né? A gente pode fazer uma primeira consulta, um diagnóstico, poder fazer a prescrição, mas e aí, né? O que fazer depois que você já deu esse diagnóstico, depois que você já tem essa ideia de como fazer o tratamento dessa pessoa e aí quando a gente vai fazer esse cuidado, a gente oferecer só a prescrição, talvez não seja o suficiente. E muitas vezes o que eu tenho perguntas, né, de pessoas que vêm com dúvidas do que eu faço no retorno, o que eu faço para o paciente voltar na consulta. E se você tem essa dúvida, fica aqui comigo porque a gente vai falar esses 3 tipos de atendimento continuado que é tão importante para você fazer o segmento do seu paciente. Afinal, se você for um médico que seja apenas de consultas únicas, apenas de consultas avulsas, você nunca vai engajar o seu paciente para fazer o acompanhamento que seja de doenças crônicas ou que seja de promoção de saúde. Afinal, quando a gente está falando de doenças crônicas e promoção de saúde, vale muito mais do que a medicação, do que algo que você vai simplesmente prescrever uma vez para o seu paciente. Na verdade, você tem que trazer de uma maneira, inclusive, diferenciada em cada consulta, para não ficar repetindo sempre as mesmas informações. E o que é o atendimento continuado? E a gente vai falar também o que não é o atendimento continuado. O atendimento continuado, ele é uma linha de cuidado. Ele, na verdade, são consultas semi-estruturadas que você faz a partir de um protocolo clínico embasado em evidências e que você vai adaptar à população que você está atendendo, a específica, e também vai adaptar a sua experiência como médico. Também envolver outros profissionais de saúde, outras terapias integrativas e complementares, tudo isso envolvendo uma linha de cuidado. Quer dizer, o atendimento continuado não é uma consulta avulsa. O atendimento continuado é um acompanhamento completo.
é uma linha de cuidado que você faz para poder integrar tudo o que você precisa para aquele paciente poder melhorar dentro da saúde, que seja de uma doença crônica ou também de promover a saúde. E por isso, o atendimento continuado ele segue um plano terapêutico individualizado. A gente vê que o atendimento continuado tem consultas semi-estruturadas, que você tem uma base disso, mas para cada paciente você vai individualizar. Afinal, se você fosse fazer uma consulta padronizada, não tinha por que o paciente passar em você como médico. E ele poderia muito bem ir para o Google, mas não. Você vai fazer um atendimento diferenciado. E por isso a gente precisa falar o que não é o atendimento continuado. E atendimento continuado não é retorno. Por quê? Retorno é já um conceito em cultura das pessoas, como se fosse o paciente passar uma vez e aí ele tem direito a ter um retorno, como se fosse uma segunda consulta e o paciente recebe aí de bônus, né? E não existe, não tem como a gente dizer necessariamente que todo paciente vai precisar disso. Na verdade, o conceito correto de retorno é um momento complementar à sua consulta que você vai usar porque dentro de um ponto inicial que você fez não foi possível dar um diagnóstico ou passar a conduta que seja adequada para aquele caso. Como por exemplo, quando chega o paciente e faz uma primeira avaliação, você faz toda a anamnese, faz o exame físico, só que aí para você dar o diagnóstico, passar a conduta, seja medicamentosa ou não, você às vezes vai necessitar de um pedido de exames, vai precisar de algum relatório, de algo complementar para poder dar aquela conduta para aquele paciente. Nesse caso, aí a gente tem o retorno. Porque dentro de um encontro, né, não foi possível sanar toda aquela avaliação ou trazer a conduta, enfim, depende do objetivo da sua consulta. Por isso que você pode, é claro, fazer retorno, e isso independe de fazer atendimento continuado ou não. Você só não pode confundir. Retorno não é atendimento continuado. Retorno não aumenta a adesão do paciente. Retorno não é a única coisa que o seu paciente com doença crônica, com condições crônicas e que precisa de promoção de saúde vai ter dentro do seu acompanhamento. Você precisa muito mais do que isso. Outra coisa sobre o que não é o atendimento continuado. O atendimento continuado não é um pacote de consultas. Inclusive, o médico não pode fazer um pacote de consultas. E o que seria um pacote de consultas? Seria se você pegasse uma consulta avulsa, né, várias consultas avulsas aleatórias que você não sabe nem muito bem o que você vai fazer dentro dessas consultas e você vai lá e fala assim, olha, se você em vez de pagar uma consulta, você pagar 10 consultas, você ganha um desconto. Não faça isso como médico, tá? Primeiro que não é para dar desconto, né? O médico não pode ter esse posicionamento mercantilista quando se fala em consultas, quando se fala em atendimento médico. E segundo que se você é um médico que você vai passar a sua conduta dentro da sua área de atuação, ele precisa estar bem indicado. Como você vai saber esse pacote de consultas que sem muita estruturação não vão levar o seu paciente para o que ele te procurou, para resolver, enfim, a condição que levou ele dentro do seu consultório. Por isso que pacote de consultas a gente não faz, tá? E o atendimento continuado não são consultas padrões que você faz sempre do mesmo jeito e apenas senta, né, e escuta para o paciente, não, qual que é a sua condição hoje, né, que queixa que você tem hoje, e aí você pontualmente só resolve aquela queixa. Não. Atendimento continuado não são consultas padrões que você só resolve a queixa do paciente naquele momento.
O atendimento continuado é um plano terapêutico completo em que você vai trazer dentro da sua área de atuação o que o paciente precisa para poder resolver aquela queixa que veio naquele momento. Então vamos ver quais são os 3 tipos de atendimento continuado. Agora que você já sabe o que não é e o que não é atendimento continuado, vamos ver quais são os 3 tipos de atendimento continuado. Os 3 tipos são consulta de segmento, terapia complementar e programa de autocuidado. A gente vai ver cada um deles, o que significa cada um desses tipos de acompanhamento. A consulta de segmento, ela é muito mais parecida com aquela consulta convencional que a gente já conhece dentro da atuação de medicina. Então, por exemplo, você tem um paciente com diabetes e ele chegou na sua consulta, por exemplo, você fez o diagnóstico naquela primeira consulta e aí a gente sabe que o paciente pode, depende se é diabetes tipo 1 ou tipo 2, né? Se for tipo 1, você sabe que vai precisar de insulina, tipo 2, você vai ter que adequar se vai precisar de insulina ou não. E aí, você precisa fazer esse primeiro momento inicial para fazer esse diagnóstico do diabetes. De qual é o tipo, de todas as doenças associadas, se tem alguma complicação dele. Aí você faz toda essa avaliação e aí você precisa pensar qual que vai ser o plano terapêutico para aquele paciente. Vamos considerar, por exemplo, que você foi atender um paciente com diabetes tipo 2 e que ele inicialmente não tem uma indicação direta de começar logo com a insulina, mas que é possível você fazer um acompanhamento, por exemplo, com mudanças de hábito, com algumas medicações, e aí depois você avalia se vai ser necessário usar a insulina ou não. Nesse caso, você que sabe, você que faz o acompanhamento de diabetes, sabe que dentro da diretriz a gente já precisa fazer um acompanhamento, por exemplo, no começo a cada 2 meses e reavaliar. Você primeiro faz a mudança de atividade física, alimentação, faz essas mudanças de estilo de vida, se tiver indicação começa algum remédio ou não, e aí você necessariamente vai precisar avaliar depois de uns 2 meses, no máximo 3 meses, para conseguir ver se aquela conduta ficou adequada ou não. E daí esse período inicial, até a hemoglobina glicada ficar controlada, você como médico sabe que vai precisar fazer um acompanhamento mais próximo. Depois disso você vai poder espaçar as consultas, por exemplo, a cada 6 meses, mas você precisa ter um acompanhamento mais próximo. Então as consultas de segmento, ela tem essa característica de você pensar dentro do ponto de vista de uma conduta mais convencional mesmo, qual que seria a indicação de acompanhamento desse paciente, qual a periodicidade, qual que é o plano terapêutico para aquele caso individualizado, e aí você vai traçar esse plano, por exemplo, nos próximos meses. Esse plano, ele não precisa ser algo para a vida inteira, na verdade nem tem como você fazer um plano para a vida inteira, mas você pode fazer, por exemplo, um acompanhamento pelos próximos 3 meses, pelos próximos 6 meses, por 1 ano, tendo essa previsibilidade do que vai precisar das consultas e o que você vai fazer em cada uma das consultas. Inclusive, pensando no paciente com diabetes, você sabe que ele vai precisar ter o cuidado com os pés, por exemplo. Você vai precisar orientar se for o uso de insulina, vai precisar orientar o uso da insulina. Você vai precisar orientar, se for o caso, a contagem de carboidratos. Você vai precisar orientar, se for o caso, o uso de destro. Você vai precisar orientar o que ele vai fazer se tiver hipoglicemia. Quer dizer, são inúmeras orientações que o paciente com diabetes precisa ter. E é muito importante ter essas recomendações bem feitas, né? Que não seja simplesmente uma chuva
de orientações que você dá de uma vez, aí o paciente fica até meio tonto de tanta informação, ele sai e não vai lembrar de nenhuma, e aí você vai depois ficar pensando por que será que o paciente não voltou no retorno? Por que será que o paciente não continuou com o segmento dele médico? Por que será que o paciente não aderiu ao tratamento? Porque ninguém vai conseguir ter uma chuva de informações, absorver todas essas informações e implementar tudo isso. Principalmente porque talvez não vai entender direito, né? Porque é muita informação, vai também esquecer, às vezes fica até na vergonha de perguntar. Ou também porque simplesmente a vida passa e às vezes pode até fazer no começo e a pessoa esqueceu depois. Por isso que essas consultas do atendimento continuado, dentro da consulta de segmento também, você pode ir diluindo as orientações para promoção de saúde, prevenção de doenças, manejo da doença e condição crônica que o seu paciente tiver, e não precisar fazer uma enxurrada de informações em uma consulta só. Vocês estabelecem uma agenda. Qual que é a prioridade na consulta hoje? E aí vocês traçam uma prioridade das próximas consultas e deixa já semi-estruturado. Olha, eu vi que tem muitas coisas que a gente precisa mudar nesse momento. Hoje vamos focar no uso da insulina, que é o mais importante para poder ter o ajuste do diabetes. E aí nas próximas consultas a gente conversa um pouquinho mais da alimentação. Pode ser? A gente na próxima consulta da alimentação e depois na terceira consulta a gente fala da atividade física, da outra a gente fala sobre os cuidados com o pé. Enfim, você pode ir diluindo a conduta para que ela seja mais efetiva, para que ela seja absorvida de uma maneira bem mais simples e também para individualizar. Afinal, se você faz uma enxurrada de informação de uma vez, a pessoa não vai conseguir dar esse feedback para poder adequar. Olha, fazer 150 minutos de atividade física por semana, que, por exemplo, a recomendação de atividade física no paciente com diabetes, será que é para todo mundo? Será que é do mesmo jeito? Será que é a mesma atividade física? Se você não tiver essas consultas de segmento, você não vai conseguir adequar e ajustar o seu tratamento ao longo do tempo. E aí, toda vez que o seu paciente voltar, vai ser sempre como se fosse uma primeira consulta. Vai ser sempre como se tivesse que repetir todas as informações tudo de novo. E aí o paciente não vai fazer tudo de novo. E agora você já sabe o porquê que está acontecendo isso. Porque você precisa de um atendimento continuado. A gente falou de um tipo de atendimento continuado, que são essas consultas de segmento, que são consultas mais convencionais, mas que elas podem, né, e inclusive dentro dessa metodologia de atendimento continuado com abordagem integrativa, você vai também incluir orientações de estilo de vida, incluir outras terapias complementares e integrativas, orientações e apoio ao autocuidado, tudo isso você vai colocar também dentro da consulta de segmento. Mas não vai ser o principal. O principal da consulta de segmento são as condutas que são tidas mais específicas para controle de sintomas, manejo de doença e acompanhamento para prevenção e promoção de saúde. Acontece também, mas ela fica muito maior nos outros tipos de atendimento continuado. O segundo tipo de atendimento continuado são a terapia complementar. E o que é terapia complementar? Quando a gente vai pensar na conduta médica, a gente pensa muito em prescrição de remédios, pedido de exames, se for necessário algum procedimento, que seja alguma cirurgia, que seja algo que o paciente vai precisar fazer algum cuidado aí profissional. Mas esse cuidado profissional, ele pode ser feito também com algumas terapias que são complementares e integrativas. E o que é isso? São terapias que você vai usar em conjunto ou em paralelo daquele seu tratamento convencional. Vamos usar o mesmo exemplo do paciente com diabetes. O
paciente com diabetes, ele vai precisar, né, se tiver indicação, é claro, vai precisar do uso de alguma medicação, do uso de algum pedido de exames, né, se for o caso, alguma insulina, usar o destro, mas além disso, faz parte da saúde da pessoa como um todo você incluir, por exemplo, a gestão de estresse, porque a gente sabe que a condição de estresse no paciente com diabetes pode desregular o diabetes, pode fazer ele não engajar dentro dos outros hábitos do estilo de vida, pode interferir, inclusive, de como vai ser feita a alimentação dele. Como o paciente está mais estressado, se às vezes ele vai comer mais carboidratos, ele vai comer mais açúcar, isso pode descompensar o diabetes dele. Por isso que a gestão de estresse faz parte do tratamento do diabetes. Claro que se a gente for pensar o tratamento convencional, a gente vai dar uma medicação para, por exemplo, fazer um hipoglicemiante. E dentro da terapia complementar, né, dentro do atendimento continuado, do tipo terapia complementar, o que você poderia fazer? Por exemplo, fazer acupuntura para fazer o manejo do estresse. Você pode fazer meditação, você pode fazer algum procedimento que seja dos cuidados do pé, por exemplo, se o paciente tiver alguma ferida e você vai precisar fazer algum tratamento que precise de mais sessões. E aí, qual que é a diferença da terapia complementar da consulta de segmento? A consulta de segmento ela é essa mais convencional. Agora, a terapia complementar, você vai focar em uma terapia específica e geralmente é uma sequência de sessões que também são feitas de uma maneira individualizada e que fazem parte da linha de cuidado do plano terapêutico do seu paciente. Se for usar, por exemplo, a acupuntura na terapia complementar, você faz uma sequência, por exemplo, de 10 sessões de acupuntura para poder fazer o manejo de estresse do paciente com diabetes. Quer dizer, o paciente ele pode ao mesmo tempo ter a consulta de segmento e em paralelo ter a terapia complementar. E cada um desses, consulta de segmento e a terapia complementar, pode ter uma frequência diferenciada. A consulta de segmento geralmente são consultas mais espaçadas. Quando eu falo mais espaçadas, é mais de 30 dias, geralmente que a pessoa vai voltar. E aí faz, por exemplo, uma consulta a cada 2 meses de segmento, só que aí fez em paralelo também uma terapia complementar com acupuntura, e aí faz 10 sessões uma vez por semana. E esse poderia ser o segmento, por exemplo, de um paciente com diabetes através desse atendimento continuado, usando agora 2 tipos de atendimento continuado. Vamos ver agora do terceiro tipo de atendimento continuado, que é o programa de autocuidado. Qual que é a diferença do programa de autocuidado em relação aos outros? Enquanto a consulta de segmento ela é mais focada no acompanhamento convencional e geralmente as consultas são mais espaçadas, e quando eu falo isso, mais, né, em média, a cada 30 dias ou pode ser chegar até 6 meses. A terapia complementar é que você faz em conjunto, em paralelo daquela consulta mais convencional e que você faz em sequência de sessões usando uma terapia específica. Agora o programa de autocuidado, ele pode juntar tudo, pode juntar consultas mais convencionais, pode juntar a terapia complementar e ainda por cima tem um apoio mais focado para o autocuidado. O que quer dizer isso? Que você pode fazer um conjunto entre a consulta
mais convencional, a terapia complementar, e também focar mais na mudança de hábitos, na gestão de estresse, mais especificamente usando não só uma terapia, mas usando outros tipos de terapias e práticas integrativas. Você pode traçar um programa de autocuidado voltado sim, por exemplo, para manejo de sintomas, como por exemplo, eu uso no consultório um programa de autocuidado que é mais focado nos sintomas. Nesse tipo, ele acaba tendo consultas em média, né, por exemplo, a cada 3 semanas, e a primeira consulta mais convencional para poder fazer o diagnóstico, pedir algum exame que for necessário. As consultas no meio são mais voltadas para estilo de vida. Então é uma mais focada, por exemplo, para atividade física, outro mais para alimentação, outro mais para sono, descanso. E aí uma última consulta que é para fazer um apanhado geral, para ver o que trouxe, né, de benefício para aquele paciente, e aí traçar um plano terapêutico de manutenção para a pessoa fazer o segmento a longo prazo. Quer dizer, em vez de dar toda a conduta em uma consulta só, isso foi diluído ao longo das consultas, foi individualizado, usou terapia integrativa e complementar junto, porque dentro da consulta, por exemplo, eu uso conforme a indicação e se for necessário, eu uso acupuntura também, eu uso alguma prática de relaxamento. Quer dizer, você pode na consulta não só fazer uma parte de conversa, né, que a gente tem mais de anamnese, a gente tem, por exemplo, o exame físico, você pode criar esse outro espaço onde você faz a terapia integrativa e complementar também. Isso não precisa ser durante muito tempo na consulta, às vezes é uns 3 minutos que faz uma prática de respiração, ou se for algo mais aprofundado, como no caso da acupuntura, aí vai demandar aí uns 20, 30 minutos da consulta que faz focado para essa prática. Quer dizer, em um encontro com a pessoa, você já agrega tudo o que você pode fazer dentro de uma consulta de segmento, além disso a terapia complementar. E o que faz esse diferencial de apoio do autocuidado? Porque além daquele momento do encontro da consulta, entre as consultas, esse programa de autocuidado também vai ser focado para o apoio do paciente. E aí você pode ter contatos tanto por telemedicina, por exemplo, que agrega bastante para fazer esse tipo de atendimento continuado. E você pode fazer contatos apenas com lembretes, né? Pelo menos uma motivação e lembretes, ou enviando materiais que sejam complementares, como educação em saúde, em práticas específicas de autocuidado que o paciente pode fazer. Quer dizer, o programa de autocuidado ele já é muito mais intenso do que os outros tipos de atendimento continuado, e ele é muito mais completo no sentido de juntar tanto as características da consulta de segmento quanto da terapia complementar, e além disso ter esse foco na motivação, na educação do autocuidado também. E por isso que o programa de autocuidado ele também, eu dei um exemplo de ter umas consultas sequenciais, mas além disso tem esse enfoque entre as consultas para que o paciente não se esqueça, né, de se cuidar. E parece bobo, mas é tão importante. E eu lembro de uma paciente que veio falar comigo e ela tava assim, já não vindo em algumas consultas, desmarcando em uma, aí atrasou em outra. E aí nesse momento às vezes eu gosto de ter uma DR, sabe? Né? De falar assim, olha, é isso mesmo que você quer fazer, né? E muitas vezes a gente pode ou achar que é com a gente, eu acho que o paciente não gostou de mim. Ou é dele, fala assim, é o paciente que não quer saber da saúde dele. Mas você pode lembrar que talvez o seu paciente seja apenas um ser humano, que ele precisa de apoio, que ele precisa de incentivo, que ele precisa de cuidado.
E daí foi nesse momento que eu falei com a paciente e falei assim, olha, eu sei como é essa mudança que você está fazendo, é importante para você, a gente conversou disso durante as consultas. E eu tô vendo que não tá engajando aí nessas últimas semanas, e eu quero saber o que está acontecendo, para saber como eu posso te ajudar. Porque eu tô aqui para estar do seu lado, para você não desistir daquilo que você quer, daquilo que você acredita e poder te apoiar naquilo que você precisa. E aí ela falou assim, nossa, obrigada por não ter desistido de mim, porque eu mesma já tinha desistido. E isso foi muito forte, porque se você for pensar quantos pacientes ficaram no meio do caminho do acompanhamento, simplesmente porque não teve uma mensagem, um apoio falando assim, olha, eu tô aqui com você. É difícil, né? É difícil fazer mudanças de hábito, é difícil você procurar fazer o manejo de algumas doenças, é difícil você fazer mudanças, sendo que a vida continua, sendo que a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem aí o nosso trabalho, a correria do dia a dia, e tudo isso pode influenciar. E quando você reconhece essa humanidade que a gente tem compartilhada e reconhece essa necessidade que a gente tem de se apoiar, de ter esse apoio de outras pessoas, de ter esse relacionamento, para que isso motive a gente a trazer essas mudanças. Por isso que esses 3 tipos de atendimento continuado, esses 3 tipos de atendimento continuado são importantes para o seu paciente, para aumentar a adesão dele usando a prática integrativa. E com isso você vai ter também mais realização dentro dos seus atendimentos, porque aí você vai ver mais resultado e você vai ter mais conexão com o paciente. Ele vai estar lá, ele vai ter você como referência, ele vai poder saber que não está sozinho e que você faz parte dentro dessa jornada, que você está lá para apoiar ele dentro do autocuidado dele. Você não precisa fazer todos os 3 tipos de atendimento continuado dentro do seu consultório. Você pode começar com um e depois agregar os outros. Você pode ter só um tipo, dependendo da sua área de atuação, daquilo que você tem também de técnicas. Afinal, você, por exemplo, para fazer uma terapia complementar, precisa saber se você tem alguma terapia complementar que você já faz, ou às vezes isso já te dá uma ideia para poder buscar uma formação específica e agregar esse tipo de abordagem dentro do seu consultório. E além disso, você não precisa fazer tudo sozinho. Dentro do atendimento continuado, você como médico pode sim fazer toda essa abordagem integrativa dentro do atendimento, fazendo nos 3 tipos, consulta de segmento, terapia complementar e programa de autocuidado. Mas você também pode contar com uma equipe interdisciplinar. Você não precisa fazer tudo sozinho. Às vezes, dentro do atendimento continuado, não é você necessariamente que vai fazer a terapia complementar. Essa terapia, ela pode ser, por exemplo, um acompanhamento com outro profissional, um psicólogo que vai fazer uma terapia específica, um segmento psicológico, um fisioterapeuta que vai focar específico numa reabilitação, fortalecimento ou o que for dentro da área da fisioterapia, um educador físico que vai agregar dentro do treino da pessoa. Quando você vai pensar em atendimento continuado e a terapia complementar dentro dele, você precisa abrir os olhos para isso também, que você pode trazer isso dentro do seu atendimento como médico e você pode contar com outros profissionais para poder agregar dentro do seu atendimento e que não necessariamente esses outros profissionais precisam estar dentro da sua clínica. Se você às vezes atua sozinho, às vezes nem tem um consultório próprio, ou você aluga alguns horários, ou trabalha em algum lugar onde você não tem uma equipe para isso, mas você pode contar com parcerias com outros profissionais que você pode indicar, acompanhar junto o mesmo paciente.
E isso pode agregar muito valor para o seu paciente. O atendimento continuado é sobre isso. Você agregar valor para que o seu paciente tenha mais resultado, tenha mais conexão e que ele possa ter, né, sua saúde de um jeito mais integrado, uma saúde da pessoa como um todo. E quando a gente pensa nessa terapia complementar, integrativa, não necessariamente precisa ser no formato de uma consulta. Ele pode ser também feito através, por exemplo, um educador físico. Ele vai fazer um treino com a pessoa num horário específico e que não vai ser dentro do consultório. Então pode também ter agregado outros espaços além do seu consultório. A única diferença é o como você vai trazer o seu serviço, né? Se o seu serviço é a sua consulta médica que você vai fazer para aquele paciente. Mas você pode agregar outros serviços também dentro desse seu acompanhamento continuado. E quais são os benefícios, né? Por que fazer atendimento continuado é uma oportunidade? E uma oportunidade que você precisa considerar se você é um médico que quer aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa. O atendimento continuado é uma oportunidade de fidelização dos seus pacientes. Quer dizer, a gente, em vez de ficar buscando toda hora pacientes novos, por que não ver aqueles pacientes que já seguem a gente, ou pelo menos os próximos aí que vierem, e fazer o máximo para poder aumentar a adesão desses pacientes e para eles terem resultado a longo prazo. E quando você faz isso, o paciente já não faz uma consulta avulsa, ele vai fazer esse acompanhamento e que isso vai trazer ele fazer sempre uma consulta com você que tem esse plano terapêutico já bem alinhado com o que ele precisa, que já é individualizado para que aquele paciente precisa. A fidelização, ela é boa para o seu consultório, porque você não vai ter também muitos esforços para ficar toda hora tendo que pegar pacientes novos. Afinal, sua agenda ela já vai estar preenchida com consultas, seja consulta de segmento, seja de terapia complementar, ou seja com programa de autocuidado. Além disso, quando você faz uma fidelização do paciente, ele segue com você ao longo do tempo, você vai aumentar a conexão com o seu paciente. Porque ao longo do tempo, como não é uma consulta única, você vai fazendo ao longo do tempo o acompanhamento com ele, você vai conhecendo mais, você vai descobrindo algumas particularidades daquele paciente, você já começa às vezes até ter um grau de relacionamento mais próximo, né? Claro, dentro da sua profissão, da sua atuação, mas você já fica conhecido, né, do seu paciente, ele já sabe que pode contar com você. E eu tenho pacientes que no começo era muito fechado, por exemplo, mas que com o acompanhamento a longo prazo, a pessoa às vezes começa a se sentir mais à vontade. Então, essa conexão que você pode gerar com o seu paciente pode agregar muito para poder trazer essa individualidade, para a pessoa se sentir confortável, ela se sentir ouvida, ela saber que quando ela está no seu consultório, ela está num lugar seguro, ela está num lugar onde ela pode falar o que ela precisa, porque ela sabe que você vai ouvir, né? Que você vai trazer dentro da sua área de atuação algo para poder apoiar a pessoa, seja no que for. E que você pode gerar muito mais resultado com isso também. Afinal, nós somos seres humanos, né? E seres humanos precisam de outros seres humanos para poder se evoluir, para poder crescer e para se sentir bem, se sentir humano também. Por isso que é tão importante a gente pensar nesse acompanhamento com atendimento continuado.
Bom, e daí você pode perguntar, mas Pri, me fala, né? Me fala um exemplo, né? Me fala exemplos de como que isso pode ser colocado na prática. Bom, eu vou começar falando com o meu próprio exemplo dentro do meu consultório. Como que eu faço esse atendimento continuado usando esses 3 tipos de acompanhamento? A consulta de segmento, eu indico para a pessoa que precisa fazer um acompanhamento dentro de uma condição de saúde específica, seja por uma doença, pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, o que for necessário, e que é mais voltado para essa parte mais convencional. As consultas, elas são marcadas conforme a gente define naquele momento daquele encontro, a gente define a próxima consulta. Ou tem a possibilidade, dentro das consultas de segmento, se já tiver uma certa previsão dos próximos meses, de como que poderia fazer esse acompanhamento, aí faz já agendar as próximas consultas, e aí você pode fazer como um plano mesmo, que a pessoa já vai passar por um certo período, né? Por exemplo, vai passar durante 6 meses um acompanhamento a cada 2 meses, então faz aí 3 consultas em 6 meses para fazer o acompanhamento de paciente com diabetes, por exemplo. Então esse seria a consulta de segmento, que dentro do meu consultório eu chamo da consulta de bem-estar. E os outros tipos? Eu vou dar o exemplo da terapia complementar. Dentro do meu consultório, a terapia complementar, para você ter um exemplo de como isso pode ser colocado na prática, eu uso com práticas integrativas. Então, eu simplesmente chamo práticas integrativas, são sessões que a pessoa vai passar e que pode agregar qualquer uma das técnicas em que eu tenho essa capacitação. Eu quero lembrar que dentro de especialidade médica, as únicas especialidades médicas que são consideradas, né, pelo CFM é a acupuntura e a homeopatia, dentro das práticas integrativas e complementares, eu digo. Mas você pode colocar outras práticas integrativas dentro do seu consultório com segurança, com embasamento científico e que sejam indicadas para o seu paciente. Você pode, se for isso, agregar dentro do acompanhamento daquele paciente. Então, por exemplo, dentro das sessões de práticas integrativas no meu consultório, eu tenho a especialidade de acupuntura, eu faço a acupuntura. Mas, além disso, tem as outras, né? A acupuntura, a gente lembra de agulha, né? Mas tem várias técnicas de acupuntura e tem várias práticas também dentro da medicina chinesa e tem outras práticas integrativas que podem agregar também. Como, por exemplo, eu posso fazer acupuntura com a agulha, eu posso fazer com ventosa, com auriculoterapia, eu posso fazer acupressão, eletroacupuntura, e além disso pode fazer uma prática de relaxamento, uma prática de respiração, uma meditação, às vezes até pelo menos ensinar aí algum alongamento, alguma prática dentro do seu consultório para o paciente levar no dia a dia também. Então, para um exemplo, né, de terapia complementar, desse tipo de atendimento continuado, na minha prática, eu coloco com essas práticas integrativas. E aí, geralmente, são sessões, que seja, dependendo da indicação do paciente, geralmente 10, 20 sessões, uma vez por semana, cada 2 semanas, dependendo da indicação. Porque, é claro, tudo é uma conduta médica, tá? Deixar bem claro que isso não é um cardápio que você vai entregar para o seu paciente e falar assim, olha, qual é o tipo de acompanhamento que você quer? Não é assim. Você tem uma indicação médica e você vai fazer uma decisão compartilhada com o seu paciente para que veja a melhor maneira de fazer esse segmento dentro da condição específica dele. E aí, o programa de autocuidado, dando o exemplo que eu uso no meu consultório, eu já separo em 3 tipos de programa de autocuidado. Eu tenho um programa de autocuidado que ele é mais focado com o manejo de sintomas e que inclui
também uma orientação para estilo de vida, mas fica muito mais nesse lugar de orientação, de recomendação, e que o paciente vê o que vai agregando dentro do dia a dia, e a gente vai, a partir desse segmento, reformulando e lapidando esse plano para que ele possa ter algo sustentável e a longo prazo. Isso é uma coisa fundamental para você ter um plano terapêutico que seja sustentável para o seu paciente. E aí, geralmente, já são consultas um pouco mais espaçadas, a cada 3 semanas, durante uns 3 meses. Mas isso é apenas uma ideia semi-estruturada. Por quê? Porque dentro do consultório eu vejo com o paciente a indicação clínica que ele tem, a gente traça quais são as medidas que são necessárias naquele momento, quais são as prioridades, o que a gente vai fazer agora, e aí com essa decisão compartilhada que a gente traça qual que vai ser o plano terapêutico dentro desse modelo de programa de autocuidado. Aí eu tenho esse que é mais de sintomas, mais de um manejo do condição crônica que o paciente tiver, mas tem os outros tipos também que eu faço de atendimento com esse modelo de programa de autocuidado. Como, por exemplo, tem o modelo que é o do ciclo raiz, que eu brinco que é pra gente ir na raiz, né, do problema da pessoa. Enquanto no programa que a gente volta mais para esse manejo dos sintomas, a gente chama de ciclo semente, que é para plantar uma sementinha de autocuidado aí na pessoa, no ciclo raiz, isso é muito mais aprofundado. Ele é mais voltado, por exemplo, para autoconhecimento, para autogestão, para a pessoa realmente encontrar o que importa, né? O que importa para mim, o que é importante para mim, como que eu funciono, né? O que eu preciso nesse momento. Trabalho muito essa questão de autoconhecimento, tem também estilo de vida, o que for necessário adequar em relação à mudança de estilo de vida, mas ele é muito mais focado nessa questão de autoconhecimento e prática integrativa. Então, geralmente eu coloco também dentro dessas sessões, por exemplo, uma sessão de acupuntura, uma sessão com respiração, alguma prática meditativa, porque daí isso já vai trazendo essa experiência, muito mais do que a gente falar para o paciente, olha, você precisa fazer uma prática de relaxamento, é muito diferente você fazer isso com o paciente, ele experimentar, e aí ele sente esse benefício logo na sua consulta. E aí é muito mais fácil conseguir aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa já na sua consulta. E geralmente eu faço, são consultas bem mais próximas, geralmente uma vez por semana e durante uns 3 meses, tudo também adequando com a necessidade do paciente. E tem outro tipo de atendimento continuado que dá para fazer de programa de autocuidado, que eu faço, por exemplo, no meu consultório, que ele é mais focado em mudança de estilo de vida em si. Quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, não dá pra gente fazer uma mudança assim de uma hora para outra, né? Não, em uma consulta só, você só fala, tá bom, faço atividade física. Tá bom, mas quando? Como? Por quê? Né? E se não der certo? Né? E se eu perder a minha motivação? Por isso que o acompanhamento do programa de autocuidado, por exemplo, dentro do meu consultório, eu chamo de programa de ativação, que é para ativar a pessoa dentro daquele acompanhamento. E aí, a periodicidade das consultas, ela já vai ser variada. Geralmente, no começo, uma consulta por semana para trazer esse maior autoconhecimento durante mais ou menos um mês. Depois, uns 2 meses, uma consulta a cada 15 dias para poder começar a fazer o que eu gosto de chamar laboratório de autocuidado, que vai experimentando esse autocuidado dentro do dia a dia, ver o que funciona, o que não funciona, o que dá para mudar e como que a pessoa pode aprender a manejar por si mesma também essas mudanças. E aí depois, mais uns 3 meses de um acompanhamento, por exemplo, uma vez por mês, em que
já é uma fase que já entendeu qual que é o hábito que precisa mudar, já entendeu como fazer, já adaptou dentro da rotina daquela pessoa. Agora a gente só vai precisar fazer a ação, né, daquele autocuidado se manter ao longo dessa rotina. E se isso conseguir se manter durante um tempo, aí já pode partir para uma fase de manutenção, onde também vai variar aí qual que vai ser a periodicidade da consulta, aí vai depender da condição específica do paciente, se vai ser a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, ou se dentro da sua atuação for específico para voltar para fazer algum tipo de atendimento continuado desses, não necessariamente precisa ser para sempre. Você pode fazer esse atendimento durante 3 meses, resolveu aquilo que tinha que resolver, já tem um plano aí de manutenção, e aí pode, por exemplo, dar alta, né, para o paciente pode retornar se for necessário em algum momento. Então, não necessariamente o atendimento continuado é um atendimento que todo paciente vai precisar fazer, não é? E não necessariamente vai precisar fazer isso para sempre. Você pode adequar de acordo com a necessidade da pessoa. Tem algumas pessoas que tiverem alguma condição crônica que tem indicação de realmente fazer um atendimento durante a vida inteira, aí vai precisar ser para a vida inteira, mas não necessariamente. Dependendo da sua atuação, independente do caso, pode fazer esse acompanhamento com atendimento continuado durante um certo tempo e depois só se a pessoa tiver alguma necessidade mesmo. E eu queria ressaltar que esses foram alguns exemplos que eu dei dos 3 tipos de atendimento continuado que a gente pode fazer, da consulta de segmento, terapia complementar e programa de autocuidado. Mas tem outras formas que a gente pode fazer esses tipos de acompanhamento, como por exemplo, uma das membros que a gente tem lá dentro da comunidade, que é a Yali, ela traz algo com um programa para pacientes que têm sobrepeso, que têm obesidade e que precisam fazer algum emagrecimento, só que isso vai ser feito, ela como endocrinologista vai fazer isso adequando, né, dentro da prática clínica, médica, com a recomendação direitinho, quer dizer, não é um emagrecimento que a pessoa vai encontrar num cardápio, né, e vai ver assim, eu quero esse daqui simplesmente porque eu quero fazer esse acompanhamento. Não, ela faz uma avaliação, traça também um plano, tem um acompanhamento específico. Também tem outra endocrinologista, a Natália, que também é membro lá da comunidade, que ela tem um acompanhamento também com emagrecimento para pessoas que precisam fazer esse segmento, também traçando conduta médica, se for necessário o uso de remédios, prescreve remédios, se for necessário alguma mudança de estilo de vida, faz esse acompanhamento para aumentar a adesão dentro da mudança de estilo de vida. Então, tudo isso agrega para o seu paciente, para que ele possa aumentar a adesão usando a prática integrativa, porque a prática integrativa, ela inclui, ela não exclui, tá? E aí ela tem algumas objeções que talvez pode estar passando pela sua cabeça, né? Alguns pensamentos aí que tá vindo, fala assim, mas Pri, isso daí não é charlatanismo, não é essa coisa meio alternativo? Aí eu falo assim, não, na verdade, tudo que eu tô falando aqui de prática integrativa e terapia complementar é aquela feita de uma maneira séria, embasada em evidência, em que você vai ver qual que é a indicação para aquele seu paciente. Eu falei e vou repetir, não é um cardápio de coisas que o paciente simplesmente vai escolher. Vai ser uma decisão compartilhada, que você, como médico, vai fazer a sua impressão clínica, vai ter diagnóstico. Por isso que eu sempre recomendo de ter uma primeira consulta, independente do tipo de atendimento continuado que vai ser feito, sempre ter uma primeira consulta mais convencional,
onde você vai fazer o diagnóstico, fazer a conduta clínica, se tiver que prescrever alguma coisa, prescreve, se tiver que pedir exame, pede exame, porque isso é o que dá uma maior segurança para saber que aquele tratamento é realmente o indicado para aquela pessoa. Além disso, quando eu falo prática integrativa, terapia complementar, não é alternativo. Por quê? Alternativo é você fazer uma coisa em detrimento da outra. É você deixar de fazer o convencional para ir lá fazer alguma terapia que não é o padrão para aquela condição, para aquela doença que o paciente tiver. Isso não é adequado. Por quê? A gente sabe que existe muita evidência, né, do que os pacientes precisam, né, de recomendações dentro da área médica, e a gente não vai deixar de seguir essas recomendações. Por isso que prática integrativa e complementar inclui e não exclui. Você vai incluir dentro da sua prática convencional as recomendações, algumas outras práticas, algumas outras terapias que sejam complementares, que sejam integrativas, que vão agregar associadas ou em paralelo dentro do seu acompanhamento convencional. E que essas práticas sejam embasadas em evidência, tenham segurança, tenham eficácia e que você pode trazer isso para o seu paciente. Por quê? Porque nem toda pessoa é igual. Cada pessoa vai precisar de alguma coisa de diferente, de algum cuidado diferente. E aí a prática integrativa te abre esse olhar para você conseguir individualizar a sua prática de uma maneira muito mais assertiva. Porque você vai considerar outras possibilidades, né? Todas as possibilidades dentro do convencional, do complementar, do integrativo, que tenha segurança, que tenha eficácia, que tenha evidência, que você pode trazer dentro da sua atuação como médico ou com a atuação de uma equipe interdisciplinar. Talvez pode passar algumas outras pensamentos aí na sua cabeça. Ai, Pri, mas eu não tenho consultório, dá para eu fazer esse atendimento continuado? Sim, é possível fazer atendimento continuado mesmo se você não tiver um consultório. Você pode fazer visita domiciliar, você pode fazer telemedicina, você pode alugar um horário específico ou trabalhar em consultório com salas compartilhadas, um consultório com coworking que você acaba pagando pelo horário, que você pode partilhar, dividir o consultório com outra pessoa, às vezes algum horário. Então são muitas as possibilidades do que você pode fazer para o atendimento continuado. Por isso, não é necessário você ter o seu consultório próprio, tem muitas possibilidades e você, inclusive, pode misturar entre elas. O atendimento continuado, ele pode começar uma primeira consulta como uma visita domiciliar e aí você faz depois outra consulta por telemedicina, aí depois você volta, faz outra por atendimento domiciliar, depois você faz duas por telemedicina, dependendo da indicação. Você, como médico que vai precisar avaliar a necessidade ou não de uma consulta presencial ou a necessidade de fazer uma consulta mais próxima. Mas mesmo no atendimento domiciliar, é interessante porque você já vê o ambiente da pessoa. Não só para aquele paciente que é acamado, que às vezes necessita da visita domiciliar por uma condição de saúde mesmo, mas você pode trazer como um diferencial. Você está levando esse atendimento para o atendimento para a casa da pessoa, para poder incluir, olha, vamos ver dentro desse ambiente que você vive, como que você pode fazer sua rotina de autocuidado, às vezes mudar alguma coisa na casa, né, e conversar com a pessoa para criar um ambiente que seja propício para mudança. E talvez você pode pensar assim, mas eu não tenho paciente. Mas você, quando você vai começar o atendimento continuado, você basta ter uma pessoa. Tendo uma pessoa, essa vai fazer esse acompanhamento
durante mais tempo, aí ele indica para outra pessoa, nisso você vai agregando, tendo outras estratégias de captação de paciente. Então você não precisa ter muitos pacientes. São algumas coisas do que você pode trazer dentro do atendimento continuado. Então, você não fazer tratar como uma doença aguda, você precisa tratar como uma doença crônica, trazer prevenção, promoção de saúde. E um pequeno passo é você marcar a próxima consulta para o seu próximo paciente. Te vejo no próximo episódio.